Meu nome é Watson e eu moro numa cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. Juntar a família para um jantar em casa é algo que eu gosto de fazer. Juntar meus amigos, comer uma boa comida e jogar conversa fora. Um dia, numa noite quente de verão, resolvi dar mais um desses jantares, convidando meus amigos mais próximos. Mal sabia eu que aquela noite viraria um mistério que até hoje me deixa sem respostas. Passei o dia inteiro preparando tudo. A mesa estava linda, com os melhores pratos. E a casa cheirava a frango assado e um cheiro de pão fresquinho. O sol já estava quase se pondo, deixando tudo com aquele brilho laranja bonito, quando meus amigos começaram a chegar. Sara, Luiz, Sabrina, Marcos e um novo amigo, o Thomas. Ele era novo na cidade, meio misterioso e quieto, mas achei que seria legal incluí-lo no nosso grupo. Ele parecia feliz por estar lá, e eu esperava que aproveitasse a noite. A gente se sentou à mesa, rindo e contando histórias. O jantar foi ótimo. Todo mundo adorou a comida e a companhia. Depois da sobremesa, fomos para a sala continuar conversando. Só que Thomas estava mais calado do que o normal. Achei que ele estava só sendo tímido ou não se sentindo à vontade ainda. Conforme a noite foi passando, algo mudou. Tomás ficou meio tenso, não olhava mais nos olhos de ninguém e mal falava. Eu percebi, mas não quis constrangê-lo, perguntando o que estava acontecendo na frente de todos. De repente, ele se levantou rápido, disse que precisava ir embora e saiu pela porta, batendo a porta logo após sair. Todo mundo ficou em silêncio, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Tentamos voltar à conversa, mas o clima tinha mudado. No dia seguinte, não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido com o Thomas. Então decidi passar na casa dele para ver se estava tudo bem. O carro dele estava na garagem, mas ele não atendeu quando bati. Achei que ele só precisava de um tempo, então fui embora. Só que dias se passaram e ninguém tinha visto ou ouvido falar dele. Comecei a ficar preocupado e liguei para a polícia, que anotou meu depoimento e disse que ia investigar. Semanas viraram meses e nada do Thomas. A polícia revistou a casa dele, falou com vizinhos, mas parecia que ele tinha sumido do nada. Meus amigos e eu ficamos cheios de perguntas, sem respostas. Um dia resolvi olhar o que aconteceu naquela noite de novo. O que fez o Tomás sair correndo daquele jeito? Será que eu perdi algum sinal? Eu me sentia meio culpado, achando que poderia ter feito algo diferente. Decidi investigar por conta própria e descobrir mais sobre o passado de Thomas. Descobri que ele tinha se mudado para a nossa cidade depois de terminar um relacionamento difícil e estava tentando recomeçar. Ele não tinha muitos amigos e a família morava longe. Quanto mais eu descobria, mais eu percebia que não sabia quase nada sobre ele. Numa noite, enquanto eu estava sozinho em casa, ouvi um barulho estranho lá fora, como se alguém estivesse mexendo nas plantas de casa. Meu coração disparou, mas não vi nada quando olhei pela janela. Naquela e em outras noites, os barulhos continuaram. Passos, sussurros, como se alguém estivesse me observando. Eu estava ficando assustado e nervoso. Mal conseguia dormir. Até que um dia, enquanto olhava as coisas do Thomas, achei um diário antigo que a polícia tinha deixado para trás. O diário estava cheio dos pensamentos dele, mostrando que ele estava se sentindo perdido e paranoico. A última anotação era da noite do jantar. Ele escreveu: "Eu não consigo escapar. Está sempre me observando, sempre esperando. Preciso ir embora antes que seja tarde demais." Ler isso me deu um arrepio na espinha. Do que ele estava com medo? Levei o diário para a polícia, mas eles não conseguiram dar muitas respostas. Com o tempo, a lembrança daquela noite sumiu para todos, menos para mim. Até hoje, eu olho para o escuro lá fora, ouço aqueles barulhos e me pergunto se Thomas está por aí, perdido e assustado. Talvez um dia esse mistério seja resolvido e eu finalmente entenda o que aconteceu com ele. Ei, antes de começarmos a próxima história, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. Ah, e se puder, compartilhe essas histórias com seus amigos e familiares, ok? Obrigado! E vamos para a segunda história. História 2. Meu filho. Há alguns anos, meu filho Alex, que tinha 20 anos na época, chegou em casa tarde da noite, trazido por seu amigo Gabriel. Naquele dia, Alex tinha saído com amigos e eu já estava deitado quando ouvi a porta da frente abrir. Levantei rápido para ver o que estava acontecendo. Quando cheguei à sala, vi Gabriel tentando segurar Alex, que mal conseguia ficar em pé. Ele estava muito bêbado, com a roupa toda bagunçada e quase sem abrir os olhos. Gabriel era forte e conseguia segurar Alex facilmente. "Desculpa por isso, senhor."
disse Gabriel, com uma voz firme para mim. Alex bebeu um pouco demais. Eu estava preocupado com meu filho, então só balancei a cabeça. Vamos levá-lo para o quarto, sugeri. E juntos conseguimos levar Alex até lá e colocá-lo na cama. Ele dizia coisas sem sentido, e logo o coloquei para dormir. Gabriel ficou parado por um momento e depois foi embora. Obrigado por trazê-lo em casa, eu disse, me sentindo mais aliviado. No dia seguinte, Alex estava de ressaca, mas se sentia bem. Ele não se lembrava muito da noite anterior, só de ter saído com amigos e bebido demais. Depois disso, a vida seguiu normalmente, até que 1 ano depois, tudo mudou. Uma noite, eu estava assistindo ao noticiário e uma notícia de última hora me chamou a atenção. Um jovem havia sido encontrado morto em um hotel e o amigo que o acompanhava era o principal suspeito. Meu coração disparou ao ouvir isso, porque a história parecia familiar. Quando mostraram um desenho do suspeito, ele se parecia muito com Gabriel. Eu liguei para Alex imediatamente. Filho, liga a TV agora. Zrenia, falei nervoso. Pouco tempo depois ele me ligou de volta, chocado. Mãe, o que vamos fazer? Nós não sabíamos o que pensar, mas decidimos chamar a polícia. Logo, policiais vieram à nossa casa e Alex contou tudo o que sabia sobre Gabriel e sobre aquela noite em que ele o trouxe para casa bêbado. As semanas passaram e Gabriel continuava desaparecido. A história estava em todos os noticiários e nossa cidade não falava de outra coisa. Descobrimos que Gabriel não só tinha levado o amigo para o hotel, como também o matou. Alex ficou devastado. Ele não conseguia acreditar que seu amigo, alguém que ele confiava, era capaz de algo tão horrível. Ele começou a se isolar, ficando mais tempo no quarto. Algumas semanas depois, enquanto estávamos sentados em silêncio na sala, Alex me perguntou: Mãe, você acha que eu poderia ter sido o próximo? Aquela pergunta me assustou. Eu também já tinha pensado nisso, mas tentei não demonstrar meu medo. Eu não sei, filho, mas o importante é que você está seguro agora. Respondi. Eventualmente, a polícia encontrou Gabriel em outro estado, escondido em um motel. O julgamento foi difícil, cheio de detalhes terríveis que eram difíceis de ouvir. No final, Gabriel foi condenado à prisão perpétua. Mas mesmo depois de tudo, as cicatrizes emocionais ficaram. Alex ainda tem dificuldade em acreditar que alguém que ele considerava um amigo pudesse fazer algo tão cruel. Anos se passaram, mas a memória daquela noite ainda está em nossa mente. Tentamos seguir em frente, mas as lembranças daquele tempo sombrio continuam presentes. História 3. A casa abandonada. Agora deixa eu te contar o que aconteceu no ano passado. Em setembro, eu e meus amigos estávamos super entediados e decidimos dar uma volta à noite. Era uma noite fria, com a lua brilhando forte no céu, deixando as estradas vazias com um ar meio misterioso. No carro éramos eu, Bruno, Jéssica e Rodrigo. A gente estava dirigindo sem rumo, rindo e ouvindo música, até que começamos a falar sobre histórias de fantasmas. Foi aí que alguém mencionou uma casa velha e abandonada que ficava nos limites da cidade. Vamos até lá? Rodrigo sugeriu com um sorriso no rosto. A ideia parecia divertida, mas também dava um friozinho na barriga. Todos concordamos e Bruno, que estava dirigindo, virou o carro na direção da casa. À medida que nos aproximávamos, as estradas ficavam mais estreitas e esburacadas, e as árvores altas ao lado pareciam dedos gigantes apontando para o céu. Finalmente, vimos a casa velha. Era enorme, com janelas quebradas e um telhado caindo aos pedaços. Parecia que estava abandonada há séculos. Paramos o carro um pouco distante para não chamar atenção e começamos a caminhar até a casa. O ar estava gelado e o único som que a gente ouvia era o das nossas pisadas no chão repleto de folhas. Meu coração batia forte e percebi que meus amigos também estavam nervosos. Chegamos na porta da frente, que estava toda enferrujada. Bruno empurrou devagar e ela fez um barulho assustador quando abriu. Entramos e o cheiro lá dentro era estranho, como se estivesse fechado há muito tempo. A luz da lua entrava pelas janelas quebradas, fazendo sombras esquisitas no chão empoeirada. Estava um silêncio total, exceto pelo rangido das tábuas de madeira. Jéssica e eu subimos as escadas, enquanto Bruno e Rodrigo ficaram no cômodo de baixo. As escadas rangiam a cada passo. No andar de cima, encontramos móveis antigos cobertos por lençóis e teias de aranha por toda a parte. Em um dos quartos, vi um diário antigo em uma mesa. Peguei, mas as páginas estavam tão velhas que nem dava para ler. De repente, ouvimos um barulhão lá embaixo.
Meu coração disparou. Bruno? Rodrigo? A Jéssica gritou, mas ninguém respondeu. Descemos correndo, e quando chegamos lá, vimos que a porta da frente estava fechada, mas a gente não ouviu ela fechar. O medo tomou conta. Algo não estava certo. Precisamos achar eles e sair daqui. Falei com a voz tremendo. Fomos de cômodo em cômodo procurando até que chegamos a um quartinho nos fundos, e lá estavam Bruno e Rodrigo, parados, olhando para um alçapão no chão. Você abriu isso? Perguntei. Rodrigo balançou a cabeça. Já estava aberto quando chegamos. Um vento gelado veio de lá de baixo e eu senti um arrepio. Mesmo com medo, decidimos descer para o porão. Lá embaixo estava úmido e cheio de ferramentas velhas e prateleiras empoeiradas. No canto, havia uma luzinha fraca vindo de uma lanterna pendurada na parede. Quando a gente se aproximou, ouvimos passos no andar de cima. Alguém estava na casa. Desligamos nossas lanternas e ficamos em silêncio. Os passos estavam ficando mais altos, como se a pessoa estivesse chegando perto do alçapão. Então, ouvimos o som de algo sendo aberto, e a luz do andar de cima iluminou o porão. Era um homem alto, magro, com cabelos bagunçados e olhos que brilhavam no escuro. Ele desceu as escadas devagar, dizendo coisas que a gente não conseguia entender. O medo tomou conta de nós. Precisávamos fugir, mas ele estava entre a gente e a saída. De repente, o homem parou e olhou diretamente para nós. Ele olhou diretamente nos meus olhos e ele sorriu, um sorriso assustador. Aí, ele começou a andar em nossa direção. Entramos em pânico e corremos para as escadas. Bruno foi o primeiro a correr, logo depois a Jéssica, eu e depois Rodrigo. Quando estávamos quase no topo, o homem agarrou o tornozelo do Rodrigo e começou a puxá-lo de volta. A gente puxou o Rodrigo com toda a força e finalmente ele conseguiu se soltar. Fechamos o alçapão o mais rápido que pudemos e corremos para fora da casa, direto para o carro. Rodrigo ligou o motor e saímos de lá cantando pneu, sem nem olhar para trás. Depois disso, ninguém falou muito sobre o que aconteceu. A aventura que a gente queria se transformou em um verdadeiro pesadelo e nunca mais voltamos àquela casa. Até hoje, quando passo pela periferia da cidade e vejo aquela casa de longe, sinto um arrepio e acelero o carro, sem querer lembrar daquela noite assustadora. Se você curtiu essas histórias assustadoras e quer ouvir mais relatos de histórias de terror e pessoas que passaram por situações de arrepiar, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Agora confira esse vídeo sobre as histórias mais sombrias contadas por caminhoneiros.